Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Real. Nesse episódio de hoje, a gente vai mergulhar num assunto que tem impactado a vida de muita gente: golpes virtuais. Você sabia que o Brasil está em segunda posição mundial em ataques digitais, com mais de 700 milhões de tentativas só no último ano? E não para por aí. Infelizmente, vimos o escândalo recente da fraude no INSS, que afetou aposentados e pensionistas. E isso mostra o quanto esses golpes são perigosos e sofisticados. Os idosos acabam sim sendo as maiores vítimas. Os criminosos usam falsas identidades, muita persuasão e até simulam atendimentos para enganar e roubar dados. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que, enquanto os roubos físicos a bancos diminuíram quase 30%, os golpes digitais cresceram mais de 13% no último ano. E hoje, para ajudar a gente a entender melhor esse cenário e, claro, saber como se proteger, convidamos dois especialistas no assunto. O Dr. Emanuel Davi, delegado-chefe da Delegacia de Estelionatos da Polícia Civil do Paraná, e a doutora Cláudia Silvano, coordenadora do PROCON do Paraná. Então já sabe, fica ligado que este bate-papo vai ser para abrir os olhos e dar aquela força para você não cair em nenhuma cilada. Vem com a gente neste bate-papo real. Para começar nosso bate-papo real de hoje, vamos mergulhar em um tema urgente e delicado: os golpes virtuais que têm afetado milhares de brasileiros, com foco especial nos idosos, que infelizmente estão entre as vítimas mais vulneráveis. Vamos entender como esses golpes acontecem, quais as estratégias que os criminosos estão utilizando e, principalmente, como podemos nos proteger e proteger quem amamos. E para essa conversa tão necessária, temos a honra de contar com a presença ilustre da doutora Cláudia Silvano, coordenadora do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Paraná, o PROCON Paraná. Doutora Cláudia, que é referência absoluta na defesa dos direitos do consumidor. Doutora Cláudia, o nosso muito obrigado pela generosidade em dividir conosco seu conhecimento e principalmente com todos que nos acompanham. A presença ilustre do Dr. Emanuel Davi. Muito obrigada, Dr. Emanuel, delegado-chefe da Polícia Civil do Paraná, especialista em direito penal e direitos humanos, palestrante e voz ativa na luta contra crimes que afetam diretamente os mais vulneráveis. Dr. Emanuel, é uma honra receber o senhor aqui. Sua presença engrandece ainda mais esse episódio. Sabemos que hoje o avanço da tecnologia trouxe muitos benefícios, mas também abriu espaço para novos riscos. Hoje o celular que aproxima pode ser a ferramenta usada por criminosos para enganar, manipular e prejudicar financeiramente milhares de brasileiros. Vamos entender o cenário atual desses golpes e o porquê dos idosos serem principais alvos dessa violência silenciosa. Passamos para o nosso primeiro bloco. Vamos falar do panorama do perfil das vítimas. Pergunta para a doutora Cláudia. O Brasil é hoje um país com maior número de pessoas conectadas. Mas a baixa educação digital contribui para o crescimento de fraudes online. Doutora, quais as estratégias mais comuns usadas pelos golpistas para enganar as vítimas e de qual forma a educação digital pode atuar para reduzir esses golpes? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, poder dividir esse momento aqui com o doutor Emanuel, queridíssimo. Obrigada, Rose, por participar, por nos convidar, né, para participar do Bate-Papo Real. E trago aqui um abraço do secretário da Justiça, doutor Valdemar Bernardo Jorge, que tem uma preocupação genuína com essa dimensão da proteção do consumidor, né? E sim, respondendo a tua pergunta agora, como é que a gente resolve, como é que a gente melhora, como é que a gente, de alguma forma, mitiga e tenta evitar que os consumidores caiam nesses golpes? Nós temos, você falou, grande parte das pessoas estão conectadas, nós temos 203 milhões de brasileiros no Brasil,
183 milhões de pessoas conectadas. Esse dado é um dado de 2025, ou seja, todo mundo está conectado, né? Nós temos 2,2 aparelhos que acessam a internet por brasileiro, né? Possivelmente o doutor esteja aqui com 2 celulares, com um tablet, com um computador, ou seja, é impossível imaginar a nossa vida sem acesso a esse tipo de, enfim, de mecanismo, né, que nos acessa, que nos faz, enfim, possibilita o acesso à internet. Olha, nós costumamos dizer que a educação de um modo geral, a educação digital mais especificamente, né, é a arma, entre aspas, mais eficaz que nós temos para evitar que o consumidor caia em golpes online. Quais são as estratégias que os golpistas utilizam? Eles utilizam a chamada engenharia social. É a arte de enganar. A engenharia social corresponde a isso. Por trás de uma história qualquer, sempre tem uma intenção, né? Tem uma boa história e a intenção de induzir o consumidor em erro. Os golpistas são tão absolutamente sofisticados que eles conseguem que nós, consumidores, eu incluo nós todos aqui, Claro. ninguém está imune a cair num Verdade. golpe online, né? Isso é uma coisa importante da gente pontuar. Eles são tão, como eu disse, sofisticados, eles conseguem pinçar as vítimas, o golpe é sempre faseado, né? Eles conseguem, pinçam a vítima, fazem a aproximação, buscam essas informações que levam à aplicação do golpe e acabam aplicando esse golpe. Por isso que a educação digital, que cuidados que nós devemos ter, como é que a gente deve se comportar quando recebe uma ligação, como é que nós devemos guardar os nossos aparelhos, que normalmente não tem senha, que normalmente não tem nenhum tipo de antivírus, nos deixa, então, a falta dessa educação nos deixa muito vulneráveis. Esse é um dos intuitos maiores aqui desse bate-papo, que é levar informação. Eu acho que informação está diretamente ligada à educação. Pergunta para o doutor Emanuel. Boa parte das vítimas desses golpes são idosos, muitos sem acesso pleno ao mundo digital e com dificuldades para entender as armadilhas virtuais. Doutor, o que torna esse público especialmente vulnerável aos crimes digitais? E como os golpistas se aproveitam dessa fragilidade para obter dados pessoais dos idosos? Bom, obrigado pelo convite, Rose. É um prazer estar falando com você aqui e é um prazer enorme estar falando do lado da Cláudia aqui, uma especialista, uma pessoa com coração humano, é uma funcionária pública, geralmente fidedignamente, que é uma servidora pública. Com relação à pergunta, Rose, a gente pode colocar como um marco, eu acho, de paradigma de mudança a pandemia. A gente pode falar como eram os crimes e os golpes antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, eu era delegado da Delegacia de Estelionatos, em 2019 eu assumi lá, nós tínhamos golpes que buscavam idosos, especificamente idosos, em saídas de farmácia, idosos que estavam saindo de banco e os golpes eram aqueles, posso auxiliar você? E abordavam os idosos, pegando os cartões, e a abordagem era pessoal, com relação a idosos principalmente. No pós-pandemia, a gente teve uma mudança mundial com relação a vários comportamentos humanos. E um deles foi que, durante a pandemia, as pessoas ficaram nas suas residências. E os criminosos também ficaram nas suas residências. Contudo, o modo operandi deles e o ganha-pão e como eles fazem para sobreviver é aplicar golpes e crimes. E eles continuaram fazendo isso. Então, houve uma migração em massa para golpes em que as pessoas não iam precisar mais dessa abordagem pessoal. Isso aconteceu de um modo exponencial em vários ramos do comércio, da economia. Aumentaram-se durante a pandemia os e-commerces, as pessoas começaram a comprar mais pela internet, não faziam compras, por exemplo, do mercado, farmácia, não faziam antes, começaram a fazer. As pessoas elas foram obrigadas a entrar no mundo digital,
que elas não faziam antes, ou seja, elas não tinham, por exemplo, educação tecnológica, como mexer nos apps, como mexer nos aplicativos, nos sites, não tinham noções básicas de segurança digital, por exemplo, uma dupla autenticação. O que é uma dupla autenticação? O que é uma senha forte? Não colocar a senha que eu coloco todo dia, a mesma senha. E a legislação também, antes da pandemia, a legislação, por exemplo, de estelionato era uma legislação com pena baixa, 1 a 5 anos, então era uma pena bem baixa. Não tínhamos, até o pacote anticrime, uma legislação que trazia uma penalidade para crimes virtuais, que ocorrem por correio eletrônico, pela internet, que aumentou uma pena até 8 anos, por exemplo. Ou seja, a gente tem uma efervescência na pandemia que fez com que valesse a pena o criminoso começar a aplicar golpes. E nessa efervescência nós temos o idoso, uma pessoa que foi forçada a uma ida obrigatória, porque você não iria falar com seus filhos, não iria falar com seus netos, não iria comprar mais, ou seja, foi uma forma de tecnologia forçada para esse idoso e para muitas pessoas. Sendo que, paralelamente a isso, os nossos dados eles estão na internet. Pesquisas básicas em buscadores da internet, nós encontramos CPF, RG, nossos dados mais básicos estão já na internet. Sensíveis. Os dados mais sensíveis nossos. Somando-se então a essa tecnologia forçada por parte do idoso, a falta de conhecimento tecnológico de alguns requisitos básicos por parte de algumas pessoas e aos dados que estão na internet, os idosos acabam sendo um público interessante para o criminoso. Um golpe que está acontecendo muito no pós-pandemia, que usa, por exemplo, uma rede social de conversa, você receber uma foto, por exemplo, e o idoso recebe essa foto de alguém se fazendo passar pela sua filha, por exemplo, ou pelo seu neto, pedindo dinheiro. É uma situação tão simples, a pessoa pedindo dinheiro de um número alternativo, que não o número do filho, e a pessoa acaba não se atentando que o número é outro, que a conta é outra, que ela pode usar a própria ferramenta tecnológica para lhe auxiliar, fazendo uma videochamada, por exemplo. Isso a gente está falando hoje. A pessoa está recebendo uma mensagem. A gente não sabe se daqui a um mês, um ano, a pessoa vai estar recebendo uma videochamada com uma deepfake, por exemplo, de alguém se fazendo passar pela filha mesmo. Eu acredito que isso vai acontecer logo. Ou seja, vai ser a imagem da própria filha, mas hoje é uma mensagem. O próprio idoso ele pode se utilizar da tecnologia para benefício próprio. Exatamente. É o que não acontece hoje em todos os casos, infelizmente. Mas com educação, com transparência, com situações como a desse podcast, em que nós passamos informação para a população, quais são os principais golpes, como se precaver, isso vai fazer com que o idoso tenha conhecimento e diminua e não tendo prejuízo financeiro. Exatamente, doutor. E, inclusive, com a doutora Cláudia mesmo, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso de inclusão digital para a terceira idade, porque, infelizmente, eu vejo que essa tecnologia toda veio tão rapidamente, mas não tivemos como capacitar os nossos idosos. Então, eu vejo a exemplo dos meus pais, hoje falecidos, mas eu vejo a dificuldade que eles tinham em entender que aquele link era falso e entender que aquela mensagem não era procedente de um dos filhos. Sim. E hoje em dia eu vejo um risco ainda maior, porque hoje é com a inteligência artificial que é outra evolução, uma revolução. Nós vivemos hoje uma revolução tecnológica, não é verdade? Hoje a inteligência artificial não só inventa, não só cria a nossa imagem, como cria a nossa voz. Então, os crimes, como a gente sempre tem falado, o senhor tem muito falado, inclusive o senhor também participou das nossos cursos tão importantes de inclusão digital para a terceira idade. O senhor falou muito sobre essa questão, né, de ligações com a fala do filho, com tudo, que temos sempre que ficar muito atento a essa evolução. Muito obrigada. Agora que entendemos o cenário e a atuação dos golpistas, vamos aprofundar as orientações práticas, como identificar sinais de fraude, prevenir novos golpes e buscar ajuda de forma segura. Pergunta para o Dr. Emanuel. Com o avanço da digitalização dos serviços públicos, os criminosos também passaram a explorar canais como o WhatsApp, como o senhor bem disse, Meu INSS, links falsos, dentre outros. Quais são os principais tipos de golpes, doutor? Golpes virtuais praticados hoje contra a pessoa idosa. É importante a gente deixar bem claro que
os serviços públicos podem e eles são prestados também de modo online. Existem canais seguros com urls.gov que podem ser utilizadas pelos consumidores a fim de fazer os seus respectivos negócios. Contudo, os criminosos, eles são oportunistas, como disse a Cláudia. Eles vão verificar uma situação, vão identificar aí uma forma de obter uma vantagem ilícita e vão obter essa vantagem de pessoas menos cuidadosas, em alguns casos, ou através de força bruta, tentando invadir uma conta, etc. Com relação aos serviços públicos, antes da pandemia, nós tínhamos algumas situações em que, por exemplo, os criminosos abordavam os idosos nas suas casas, se fazendo passar por funcionários públicos. Era uma situação criminosa que acontecia muito, se fazendo passar por serviço de água, de esgoto, buscando informações desses idosos. Uma manutenção, por exemplo. É engraçado afirmar que depois da pandemia esse cenário diminuiu bastante, porque não há necessidade do criminoso abordar pessoalmente mais o idoso. Ele pode ir com um link, por exemplo, afirmando que é do Gov, por exemplo, afirmando que aquele idoso tem que fazer um recadastramento, por exemplo, de um serviço público. É importante afirmar que qualquer linha de golpe desse gênero, de recadastramento, de atualização, as pessoas têm que tomar cuidado e têm que se atentar, porque isso é feito de modo automático pelos apps pelos apps que são usados pelo governo. Eu afirmei, um app pode ser utilizado, existe o site .gov, por exemplo, mas atualizações são automáticas. Isso serve para serviços públicos, mas serve também para serviços bancários. Os criminosos afirmam, por exemplo, que o app do banco tem que ser atualizado e que o idoso tem que permitir, por exemplo, o acesso por parte de um funcionário do banco ou por um funcionário do governo para o computador ou para o celular do idoso. Isso é um golpe. Não permita isso. A tecnologia já está num nível avançado em que não é necessário que alguém de fora tenha acesso aos seus aplicativos, por exemplo. Essa é uma ideia. Doutor, como identificar sinais de fraudes? É importante a gente deixar claro hoje, quando eu assumi, por exemplo, a Delegacia de Estelionato em 2019, antes eu era delegado da Delegacia de Furtos e Roubos. Naquela época, em 2015, 2016, o celular por si só valia muito. Então a gente teve em Curitiba, no Brasil, muitos furtos e roubos de aparelhos celulares. Um aparelho celular valia R$10.000, R$5.000. É importante, é um valor considerável. Hoje, o que vale mais? Um furto ou um roubo de um aparelho celular por si só ou a informação que tem dentro desse aparelho celular? Com toda certeza, informação hoje é poder. E o criminoso, ele quer informações, ele tem informações suas para poder fazer transações bancárias, para poder dar prejuízo para você. Um exemplo muito claro, por exemplo, é o Pix. O Pix é uma ferramenta econômica muito importante que agilizou muito as transações de todo mundo. Antes, a gente tinha que fazer um TED, um DOC na sexta-feira, compensava só na segunda-feira esse TED DOC. Ou seja, as transações eram demoradas. Hoje em dia, com o Pix, não. Mas os criminosos, sabendo disso, que é uma transferência rápida, automática, eles fazem um golpe usando engenharia social, como muito bem falou a Cláudia, e conseguem fazer diversas transferências bancárias a fim de diluir esse valor. Os golpes, eles são são muito variáveis. Não há uma dica para um único golpe. Eu poderia falar, tome cuidado com links, tome cuidado com transferências bancárias se você não está vendo o produto. São dicas gerais. De um modo geral, se o criminoso está buscando através da engenharia social que você tenha uma conduta, a regra básica é, se a esmola é demais, a gente vai dar risada, mas você tem que desconfiar. Verdade. Seja no mundo real ou seja no mundo virtual, os negócios têm que ser tratados com mais cautela, com mais cuidado. Antes da pandemia, se você ia comprar um carro, você ia olhar aquele carro. Você tomava cuidado, pesquisava no Detran, pesquisava através do Renavan do veículo se aquele carro não era batido, se não tinha multas, via o carro se não tinha um vício oculto naquele carro. Se não tinha um problema no motor, se não estava vazando óleo. Levava para o mecânico de confiança. Levava para o mecânico de confiança. A gente está falando num mundo pré-pandemia. E mesmo assim, poderia ser vítima de uma situação consumerista, por exemplo, de um problema, e daí você poderia pedir a devolução do veículo. Agora, no mundo pós-pandemia, as pessoas compram veículos, compram carros, sem olhar o veículo, sem saber com quem está tratando, sem fazer um contrato. Ou seja, você tem que tomar cuidado. Da mesma forma que você não sai na feira ou no centro da cidade, mostrando o teu RG, teu CPF, falando, minha conta bancária é tal, minha senha é tal. No mundo digital as pessoas fazem isso. Elas não protegem seus dados, elas mostram para todo mundo quais são os seus dados digitais. Ou seja, as pessoas têm que se atentar. E principalmente quando
a vantagem negocial for muito grande, você deve desconfiar, pedir uma segunda opinião, procurar pessoalmente um gerente do banco para fazer uma transferência bancária, verificar em loco se aquele objeto que você está comprando é real, ou pedir para um preposto verificar, por exemplo, e usar principalmente a própria internet para o seu benefício. Se os criminosos usam a internet para práticas maléficas, para o mal, você pode usar a internet para o seu bem. Procura se o CNPJ daquela empresa é um CNPJ novo, por exemplo. Se o Reclame Aqui, por exemplo, não tem reclamações daquele site que você está querendo comprar o produto. Se você está fazendo uma compra e venda, por exemplo, usando uma plataforma de conversa, Instagram, Facebook, WhatsApp, por que aquela página está fechada? Não permite comentários? Não é estranho? Será que ninguém foi lesado e eles estão proibindo a pessoa de mostrar sua insatisfação? Use a internet para o seu benefício. Essa eu acho que é a dica principal. Perfeito, doutor. E aquela velha dica, na dúvida, não clique. Na dúvida, não compre. Pesquise sempre, né? A veracidade daquilo que estão te passando. Pergunta para a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, sabemos que não fornecer dados pessoais por telefone ou redes sociais e verificar a autenticidade das mensagens são recomendações fundamentais. Mas na prática, quais passos uma pessoa deve seguir ao receber uma mensagem suspeita? O primeiro passo que eu diria é fazer, e até complementando o que o doutor falou, faz sentido? Faz sentido alguém do banco me ligar dizendo que vai um motoboy na minha casa buscar o cartão? Todo mundo tem conta em banco desde que o mundo é mundo, né? A gente faz 18 anos, até menos do que isso, alguém abre a conta pra gente, não é? Faz sentido? É essa pergunta que nós temos que fazer, né? Alguém ir buscar na minha casa um cartão? Não faz sentido. Então, desconfie sempre. É isso esse comportamento que nós temos, não é o consumidor, todos nós temos que incorporar na nossa vida, né? Porque assim, embora o judiciário, em algumas situações, reverta alguns golpes que o consumidor acabe sofrendo, nem sempre isso acontece, né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da troca do cartão, que é um golpe que todo mundo, de novo, né? Você falou muito em idosos, mas eu me incluo nisso, e incluo todo mundo nisso. Teve uma pesquisa que foi feita pelo Data Senado recentemente, e entre mais de 50% das pessoas que sofreram golpe são pessoas até 40 anos de idade. Ou seja, os idosos, obviamente, sofrem também, mas toda a população Toda a está sujeita. população. Então, no caso do golpe da troca do cartão, você vai comprar um produto qualquer, tem aquela aglomeração, é um show, uma feira, você falou da feira, né? E tem gente pra cá, gente pra lá e não sei o quê, você vai comprar um lanche, uma coca, um negócio, você dá o cartão pra pessoa, coloca o cartão na maquineta, depois você retira, digita aqui a senha. Nessa, o golpista troca o cartão. E a gente não vê. Nem percebe. Nem vai perceber no outro dia, e aí o estrago já foi feito. Então, assim, acho que a grande questão aí é perguntar se faz sentido ou não faz sentido. Nessas andanças aí, você deve saber muito mais do que eu sobre isso, porque você está atendendo esse tipo de situação diretamente, né? Teve um caso em que o consumidor recebeu uma ligação e um falso motoboy na sua casa, os golpes da falsa central e tal. Ele entregou o cartão, o computador e o celular. Meu Deus. Meu Deus. Assim, foi um prejuízo do tamanho do planeta. E a gente fala assim, né? Os bancos hoje não tem pessoas físicas mais atuando, são todos robôs. A gente tá tudo informatizado, tem bot respondendo. Você acha que uma pessoa vai até a sua residência para pegar um cartão seu? Não vai acontecer isso. A Cláudia ela é perfeita na fala dela. Desconfie. É procedimento normal? Não é. Então pode ser um golpe. Vai falar com a sua gerente pessoalmente. Existem pessoas que fazem atendimento pessoal ainda. Verdade. Doutora Cláudia, com relação a essa tua fala muito pertinente, realmente a gente acaba se descuidando, mesmo porque às vezes bebe alguma coisa ou não nesses shows, eventos. A senhora sempre trouxe uma dica muito boa. Coloque um. É verdade. É uma dica legal essa. Ela é muito boa. É boa. Inclusive eu usei, viu? Usou? Usei. Essa dica é boa. O cartão todo mundo é igual, né? Assim, vamos pensar. Você tem conta no Banco do Brasil, o cartão é tudo igual, não tem, a menos que tenha uma conta mais qualificada que vai ter um cartão um pouquinho diferente e tal. Coloca uma etiquetona no teu cartão. Coloca uma etiqueta. Uma etiqueta. Pronto.
Porque nem todo mundo paga com celular, uma boa parte da população paga com cartão. E aí você vê o quê? Você vê o teu cartão tem aquela etiquetona amarela, vermelha, colorida. É uma boa dica. Exatamente, é Ótimo. ótima. Porque normalmente esses criminosos têm ali uma variedade de cartões, de vários bancos. Então, ele ali tem toda uma facilidade, mas quando a gente coloca a nossa identificação ali, a gente já se protege um pouco mais. Exatamente. Doutora Cláudia, na prática, quais passos uma pessoa deve seguir ao receber uma mensagem suspeita? Bom, primeiro que se essa mensagem vem em forma de link, já tem que ter cuidado ali, por quê? Porque esse link pode possibilitar, por exemplo, no caso de um celular, a invasão e acesso a dados, acesso a informações. Então, eu já não abriria o link, eu não clico em link recebido ou por e-mail, ou em redes sociais, ou em aplicativo de mensagem, WhatsApp, enfim. Eu não abro porque eu sei que pode levar a um BO, né? Pode um Pode gerar um problema, problema, BO, pode né? gerar um problemão. Então esse é o primeiro ponto, né? Para tentar identificar. Ah, mas é algo que eu estava esperando, eu estou precisando, é algo muito interessante. Tentar verificar por outros meios, né? Por exemplo, se você recebe um link, eu vou contar um caso aqui, tá? Daí eu gasto todo o meu salário com tênis, porque eu não uso sapato, só uso tênis. Com a graça de Deus, eu posso andar só com sapato que não me machuca o pé. E aí um dia eu tava no Instagram, olha como é que é a cabeça do consumidor. Um link. Um link. Não, eu vi uma página. Clickbait era. Super igual. Metade do preço. Eu falei, mas é aqui que eu vou. Metade do preço é bom, né? Metade do preço. Tentador, né? Aí eu tava quase, aí Deus colocou a mão aqui assim, disse assim, Você filha, não, Cláudia. filha, não. Cláudia, você não. filha, Você não pode, Cláudia. pode. Não faça isso. E aí eu vi que podia ser um golpe. Por quê? Porque era muito convidativo. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu fiz? Eu fiz um outro caminho. Eu fui na página oficial, que eu sei qual é, da marca, e perguntei: tem alguma promoção que tá? Não, nós só garantimos preços nos canais oficiais da marca. Aí eu vi que Deus me tirou daquela confusão na hora. Que coisa boa, doutora, é exatamente isso. Sempre buscar a informação no link oficial, somente em compras online. E doutora, como funciona o processo para buscar ajuda de forma segura em caso de cair em um golpe? O que a pessoa, o cidadão, deve fazer no caso, puxa, cair num golpe, e agora? Bom, eu vou repartir tua pergunta em dois, tá? Se for um golpe que tenha sido concretizado com base no Pix, tem um procedimento que se chama MED, que é Mecanismo Especial de Devolução. Só que assim, a vítima ela tem que perceber rapidamente que ela caiu num golpe, porque ela tem que entrar em contato com o banco dela. O banco onde a pessoa tem conta usa a mesma estrutura, me ajuda aqui, a mesma estrutura do Pix para tentar bloquear o valor que foi transferido no banco destino, tá? Ou seja, o banco do golpista. Por que tem que ter rapidez aqui? Porque o golpista, além de sofisticado, ele é muito ligeiro. Ele faz a transferência de valores dessas contas para contas muito rapidamente, né? Então, quanto mais rápido o consumidor perceber, melhor. Se a compra for feita com cartão de crédito, entrar em contato com a administradora do cartão e pedir imediatamente também a suspensão enfim, o cancelamento, é a melhor forma. Fazer um boletim de ocorrência, claro, né? E, enfim, o boletim de ocorrência acho que é a medida. Se for um golpe, não adianta abrir uma reclamação no PROCON, né? A não ser para chamar o banco, talvez, e aí sim você pode abrir, o consumidor pode abrir a reclamação no PROCON. Se é uma operação atípica, por exemplo, né? Eu vi que na minha conta teve, sei lá, vários PIX, todos eles num valor parecido e um muito pertinho do outro. Isso é característico de golpe, enfim. Aí o banco pode ser instado, por quê? Porque o banco tem que assegurar. Você falou uma coisa muito relevante, não tem ninguém para atender na gente nos bancos, É verdade. né? Tudo virtual hoje. Tudo virtual. Tudo O que virtual, dificulta muito. não é? Exatamente. Sabe? Então, assim,
esse é o procedimento. Se o banco quer que a gente fique nesse ambiente virtual, esse ambiente tem que ser seguro. Então, o banco identificou uma operação atípica, ou seja, uma operação diferente do que aquela que o consumidor normalmente faz, tem que ter minimamente um mecanismo de bloqueio. Exatamente. Doutora, por fim, a senhora poderia destacar a importância de levar ao conhecimento do PROCON quando a pessoa tem uma compra, ou qual a importância de ir até o PROCON? Sempre que um consumidor reclama, sempre que um consumidor ou faz um boletim de ocorrência ou faz uma reclamação, esse dado é um dado relevante até para que se construam políticas públicas, né, de defesa do consumidor, de segurança. A gente tem em relação ao celular, você falou no caso celular, em 2023, eu sempre vejo o anuário do Fórum Nacional de Segurança Pública. Ele não foi publicado ainda em 2024. Quase 1 milhão de celulares foram furtados, roubados em 2023. Isso não é um dado real. Provavelmente o número é muito maior do que isso. Tem a cifra negra, né? É subnotificado. Então é importante que as pessoas relatem, até para que se entenda como é que a polícia vete. Olha eu metida de polícia aqui. Não, mas tem razão. Para que a polícia entenda como é que o golpe funciona, é a reunião do poder público com o privado, seja o consumidor ou as próprias empresas, como é que os golpes acontecem para o combate à criminalidade. Com relação ao boletim de ocorrência, desculpa, é importante a feitura do boletim, porque quando a gente fala de crime virtual, a gente não está falando de uma política pública que é feita igual um crime de tráfico de drogas, por exemplo, ou um roubo. A pessoa que é roubada, a gente tem um local físico de onde ela é roubada. Sim. Então, se a pessoa faz o boletim de ocorrência, a gente sabe que o Estado que gerencia isso tem que colocar um patrulhamento base, por exemplo, uma guarda municipal, uma polícia militar em determinada região, porque está tendo assalto à residência, furtos, roubos. Mas no crime virtual isso não funciona assim. A gente tem uma vítima que pode fazer o BO ou não, mas ela faz um BO e ela está na casa dela num determinado bairro de Curitiba. Significa isso, eu pergunto, que o criminoso está em Curitiba? Nunca. O criminoso pode estar em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. A conta pode ser qualquer conta no Brasil ou fora do Brasil. Ou seja, as políticas públicas são diferentes, mas é importante fazer o EO porque numa questão de gestão de análise de criminal, a gente pode saber se os beneficiários são os mesmos, se os números de telefone são os mesmos, e isso para uma investigação é muito importante, a gente consegue compilar esses dados. O mesmo número que aplicou o golpe em você, aplicou em mais 72 vítimas. A gente sabe qual o valor do prejuízo, a gente consegue conversar com outros estados, então é muito importante para fins estatísticos e para fins de investigação a feitura do boletim de ocorrência. Exatamente, eu acho que isso fortalece todo o sistema de proteção. Eu acho que isso é informação, né? Levar aos órgãos competentes a informação daquele fato ocorrido acaba para uma forma de proteger os demais, né? Muitas pessoas, doutor, ainda têm dúvidas sobre como agir ao se deparar com situações de estelionatos ou crimes virtuais. Onde e como é possível denunciar? Eu vejo que essa é uma dúvida muito recorrente. E, principalmente, percebemos que muita gente acaba não registrando o boletim de ocorrência, seja por desconhecimento dos canais oficiais ou por dificuldades no uso da tecnologia. Poderia nos orientar sobre esse passo a passo? Claro, perfeitamente. Hoje a tecnologia ela está tão avançada e a gente não está falando no âmbito jurídico aqui. Os próprios aplicativos, os apps e os sites têm mecanismos próprios de denúncia, por exemplo. Se eu vejo que tem uma pessoa se fazendo passar pela minha filha, usando o WhatsApp, por exemplo, ou Instagram ou Facebook, o próprio aplicativo permite que você denuncie aquela conta. Isso é uma primeira camada de proteção e de denúncia. Não é para o poder público, mas é para o próprio órgão ali, ou para a própria empresa que fez aquele aplicativo. Funciona? Em muitos casos funciona. Você pode usar então o próprio aplicativo ou o próprio site para fazer a denúncia daquele aplicativo que está aplicando o golpe ou aquele numeral. Com relação ao poder público, eu já falei um pouco antes do boletim de ocorrência. É importante a gente deixar claro que todo crime virtual deixa vestígios. A gente pensa lá nos crimes clássicos de homicídio, roubo. A gente vai lá, quando vai numa cena de homicídio, a gente vê lá aquela faixinha amarela, lá os policiais lá naquela faixinha amarela, e daí vem lá o policial com a lupa lá vendo se tem sangue, se tem câmera, se tem testemunha. Isso são vestígios de crimes materiais. Ajudava muito isso, ajuda ainda a delegacia de homicídios. Isso existe também no crime virtual. No crime virtual, o criminoso ele acessou uma internet. Ele teve que ter um provedor, pagar um provedor de internet. Isso pode ser mascarado, mas em tese é possível fazer a investigação.
saber qual que é o número de IP que a pessoa acessou. O cara usou o WhatsApp, por exemplo, ele usou um número. Esse número pode ser rastreado através de uma telefônica, por exemplo. Ele pode ter inserido um chip naquele número. Ou seja, os crimes virtuais também deixam vestígio. Então, a pessoa que é lesada num crime virtual, ela tem que buscar o máximo possível de elementos e levar esses elementos num boletim de ocorrência para uma autoridade policial. A investigação pode ser feita. Ela é trabalhosa, porque existem entraves jurídicos para fazer a investigação. Eu não consigo um dado de quebra telemático sem uma ordem judicial. Mas é possível, com ordem judicial, uma quebra de dado telemático, de sigilo bancário, mas todo crime virtual deixa vestígios. Você foi vítima? Compile todos os elementos. Qual que é o site? Qual que é o URL do site? Era um nome parecido, mas tinha um pontinho que acabou induzindo você em erro? Eu preciso saber disso. Qual que foi o Pix que foi utilizado? Tem uma chave Pix, um CPF, uma chave randômica, um e-mail? Olha, um e-mail. É importante a vítima levar isso para mim. Levando isso, é possível fazer uma investigação. Excelente, doutor, excelente. Essa tua explicação muito importante para todos. Então, aqui a dica é: a ordem é sempre registrar. É muito importante fazer o registro para que vocês possam, de fato, proteger esse cidadão. Perfeito. Para encerrar nosso episódio, nas últimas semanas veio à tona um escândalo bilionário envolvendo descontos indevidos nas contas, em benefícios do INSS, com um rombo de bilhões entre 2019 e 2025. Gostaria de pedir a cada um de vocês para deixarem uma mensagem final para quem quer se proteger melhor dos golpes, especialmente as pessoas idosas, como sempre. Esse podcast, ele tem uma mensagem especial para o idoso, porque no dia 15/6 comemoramos o Dia Internacional da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, voltando a esse episódio terrível que nós vivenciamos, um absurdo contra a pessoa idosa, o que vocês gostariam de destacar sobre esse tema tão importante? A orientação que nós estamos dando, né, no Procon Paraná, isso é uma orientação que os Procons do Paraná estão dando, e em alguma medida os Procons, todos os Procons do Brasil, é que a abertura de reclamação em face dessas associações, nesse momento, não vai resultar em devolução de valores, né? O que a gente está orientando é que, primeiro, a pessoa verifique no seu lerite, enfim, no seu contra-cheque, se há algum desconto que não reconhece. Esse é o primeiro ponto. Embora o INSS tenha feito a suspensão de todos os contratos, é sempre prudente que o pensionista ou o beneficiário faça essa conferência também, verificando se não há descontos que não reconhece, com os quais não concordou, enfim. Sejam descontos de associações, sindicatos, empréstimos bancários, porque esse é outro problema que vai aparecer, e já está aparecendo também, né? Empréstimos não reconhecidos. O segundo ponto no aplicativo do meu INSS ou no número, né, de telefone, acho que é 135 o número que foi disponibilizado, há a possibilidade da pessoa também bloquear. Eu não tenho acesso ao meu INSS, por exemplo, hipoteticamente. Então, a pessoa vai entrar em contato com o 135 para pedir o bloqueio imediato. Uma preocupação que a gente tem é em relação àquelas pessoas que ou estão acamadas ou que não têm condição, né, uma pessoa talvez com uma idade já muito avançada, enfim, que os familiares, né, se você tem um amigo no teu prédio que é uma pessoa mais de idade, mas não tem condição de acessar a internet, e os familiares também não conseguem, ou no teu bairro, ou na tua família, enfim, nas tuas relações, procurar ajudar essas pessoas, né, quem tem alguém que conheça. E agora é aguardar quais são as novas, os próximos passos que o governo vai tomar, né? Possivelmente reaver os valores, pelo menos em relação àquelas 11 ou 12 empresas, não vai resultar em nada. Criptomoeda já virou Porsche, criptomoeda já virou viagens, joias e afins, Exato. né? Então, não sabemos como é que vai ser o próximo passo ainda em termos de devolução. Excelente, doutora Cláudia, e é isso mesmo, buscar ajudar aqueles que por falta de informação, acesso à internet, muitas vezes continuam aí sendo vítimas de golpes, principalmente com relação ao INSS. Doutor, para encerrar, qual é a sua contribuição, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem quer se proteger contra golpes? Olha, eu vou até puxar o gancho da Cláudia, da fala dela. Atenção,
Eu recebo boletim de ocorrência diariamente na delegacia que o idoso, por exemplo, constata que está tendo um desconto indevido há mais de um ano, há mais de um ano e meio já. Então a gente tem lá parcela 25 de 90, por exemplo, fazem financiamento e fazem empréstimos de 30 anos e a pessoa não se atenta. É possível fazer um rastreamento, como eu disse, mas no estelionato é muito melhor a pessoa trabalhar com prevenção do que posteriormente ter que ir até um órgão público, fazer uma denúncia junto ao banco, tentar um estorno se utilizando, por exemplo, da ferramenta MED, que é importante, mas depende de outros fatores. O MED, por exemplo, depende do banco do beneficiário, de algum valor cair no banco do beneficiário, e possivelmente aquele valor que vai cair na conta do beneficiário é de outra vítima. Mas assim, tudo não seria melhor resolvido se antes de fazer o depósito, se antes de comprar o carro, se antes de clicar no link, a pessoa não tivesse atentado, ter se utilizado da tecnologia para o seu benefício. A tecnologia está aí. A gente fala que a tecnologia engole o mundo, engole as pessoas. A gente não pode ir contra a tecnologia. É uma maré que a gente tem que seguir fluindo junto. Mas a gente pode utilizar a tecnologia para o nosso bem-estar social, para o nosso bem-estar. A principal dica que eu trago de tudo que a gente falou aqui, dos golpes, do Procon, se você pode se prevenir, se você pode ajudar o próximo, indicando como que é uma proteção de um determinado aplicativo, faça isso. Porque prevenir no crime de estelionato é muito melhor e muito mais vantajoso do que você correr atrás do prejuízo. Exatamente, doutor. Nós temos que aprender com informações pertinentes, com informações sérias, que temos sim uma série de facilidades que a internet nos traz, nos trouxe, nos traz diariamente, mas que temos que usar toda essa tecnologia com muito cuidado e cautela. Com toda certeza, é isso. Doutor, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Ótimo. Nós vimos recentemente uma reportagem no jornal sobre essa nova forma que os criminosos estão usando. Porque os idosos, nós estamos aqui falando de idosos justamente por conta de ser um mês voltado à proteção contra crimes contra o idoso, né? Violência contra os idosos. Então nós vemos que muitas vezes o idoso, por não saber, ou enfim, tira foto, selfie muito aqui com o rosto. E nós vimos que com essa foto os criminosos também têm se beneficiado disso, né? Os meios tecnológicos, como nós falamos, eles trazem vários benefícios. Um deles é abertura de compra, financiamento, compra de carro, de casa, através de biometria facial. Daqui a uns anos vai ser biometria da íris, possivelmente, que é mais restrito que a biometria facial. E os criminosos, sabendo disso, aplicam golpes em cima da biometria facial. Ou eles chamam o idoso, por exemplo, para fazer uma renegociação de dívida, afirmando que aquele empréstimo que o idoso tem pode ser renegociado, vai ser diminuído os juros. E em muitos casos, já vimos na lida ali da delegacia, os criminosos eles fazem outro empréstimo no nome do idoso, por exemplo, montam contas em bancos virtuais porque eles têm o rosto do idoso. E esses sistemas de segurança são seguros, porque usam a biometria facial, desde que a pessoa tenha ciência que está sendo utilizado para isso, né? Infelizmente, sim, o idoso tem que se atentar, tomar cuidado quando empresta o rosto, quando a suposta pessoa que vai fazer uma diminuição do empréstimo dele está pedindo foto do rosto dele, porque os meios tecnológicos estão aí. A biometria facial é um meio importante para abrir contas, para fazer negociações bancárias, empréstimos, financiamentos. A consideração é a de sempre. Tome cuidado, fique atento, porque como o doutor falou, a prevenção é muito, muito, muito melhor do que correr atrás do prejuízo depois. Agora vamos para o nosso bloco final, especialmente dedicado a orientações práticas, para que você possa utilizar com segurança a plataforma Meu INSS e evitar golpes. Contamos com a ajuda da doutora Clarice Trindade de Menezes e da técnica Jennifer Mello para esclarecer como se proteger e identificar possíveis irregularidades. Doutora Clarice, muito obrigada mais uma vez pela sua valorosa participação, contribuição para que os nossos idosos tenham cada vez mais segurança e estejam protegidos. Com relação aos descontos indevidos nos benefícios, como os beneficiários podem identificar cobranças erradas em seus extratos, doutora? E quais são os passos para contestar essas irregularidades? Esse é um assunto que está muito em voga, está bem na mídia,
por conta dos descontos indevidos das entidades, mas a gente tem vários tipos de descontos que são feitos há anos e é uma dor muito recorrente dos idosos, que são os descontos dos cartões de créditos consignados e os empréstimos consignados. Esses descontos, eles vêm no extrato de pagamento, é uma denominação como RCC, RMC, e esses descontos, são feitos sem autorização, tá, os idosos normalmente vão, saber meses depois ou até anos e já houveram vários descontos, tá. A primeira situação, de imediato, que o idoso tem que fazer é tentar resolver de forma administrativa, junto às instituições financeiras ou às operadoras de crédito. Tem que tentar essa suspensão e restituição. É bem difícil que isso ocorra, então posteriormente há que se socorrer da via judicial, tá, normalmente, e é importante o auxílio de uma assistência jurídica especializada para conseguir a restituição em dobro e até mesmo ou só a devolução do dano material sofrido e dano moral. E normalmente consegue eliminar para que essa suspensão ocorra de imediato. Entendi, doutora. Então, o primeiro passo é buscar uma assistência jurídica, buscar uma pessoa capacitada que entende dessa seara do direito para que possa, de fato, buscar essa ajuda. Sim, porque precisam de muitos documentos, provas, que normalmente a pessoa não tem essa expertise, né? Às vezes pede no juizado, por exemplo, a devolução de valores, sendo que ele pode pedir a devolução em dobro. E também toda a documentação correta para demonstrar que foi fraudulento, né? Esse contrato, ou não houve o contrato, ou foi um contrato fraudulento, e não houve anuência do beneficiário nesses contratos aí de cartão de crédito ou de consignado, empréstimo consignado. Sim. Então, eu acho aqui, doutora, que uma das nossas maiores dicas é nunca fornecer dados pessoais, nunca mandar selfie para ninguém. Inclusive, nós estávamos há pouco conversando sobre esse novo golpe. Qual é, doutora? Exatamente. Cada vez que o mecanismo vai tentando ter mais situações que protejam, os golpistas vão também articulando situações para burlar, né? Então, hoje eles estão entrando na Facebook, Instagram e pegando a foto, selfie das pessoas para fazer a biometria, né, no portal do meu INSS. Esse era um recurso de proteção e hoje está sendo burlado facilmente. Então, passar senha, dados pessoais, é muito importante que você saiba para quem está passando, né? Seja uma pessoa com credibilidade, que você tenha confiança, de passar essas informações. Exatamente. A dica é: não clique, não mande foto, não tire selfie, não Exatamente, manda para ninguém e desconfie de mensagens ou e-mails suspeitos. exatamente. Doutora, para que o beneficiário do INSS ele possa fazer o bloqueio de descontos, como ele deve proceder? Dentro do aplicativo do meu INSS há uma possibilidade que não permite, né, o empréstimo consignado. Então há essa possibilidade. Apesar que golpistas acabam entrando no aplicativo por meio de vazamento de informação, então conseguem também burlar isso entrando no aplicativo, né? O mais importante é tentar manter seus dados bem seguros. Exatamente, trabalhando com senhas reforçadas, com e-mail, ficar sempre visualizando o e-mail, porque eu acredito que quando o golpista tenta mudar a sua senha, vem aqui um aviso no e-mail, né? No e-mail, no celular, então ficar sempre atento. E principalmente cuidar do extrato de pagamento, né, doutora? Isso, é importante que mensalmente a pessoa entre no extrato de pagamento e veja se há algum desconto ou alguma irregularidade está acontecendo. Cara, ajuda em caso de descontos, né, não reconhecidos. Exatamente. Doutora Clarice, você pode, por favor, explanar um pouco sobre como cancelar os descontos indevidos? A primeira atitude é entrar no aplicativo do INSS e fazer o cancelamento por lá mesmo. Já aproveita e troca a senha, né, para que evite que o golpista entre novamente no aplicativo. Posteriormente, já deve ligar para o 135, assim você certifica de que houve o cancelamento. E tem outras medidas administrativas, é buscar já o banco, a instituição financeira ou a operadora de crédito, né, que a gente
consegue averiguar no portal do Meu INSS. E tem que buscar ajuda, principalmente uma assistência jurídica especializada, para se socorrer de todas as vias possíveis, com toda a documentação necessária, para que você tenha o seu direito respaldado. Ótimo, doutora, é exatamente sobre isso. Se você não consegue no portal Meu INSS, você pode ligar para o telefone 135. O importante é que você busque ajuda para evitar cair em golpes e ter descontos indevidos e ser lesado por esses criminosos tão atuantes. Doutora, recentemente nós vemos aí vários escritórios de advocacias questionando e reclamando que muitos golpistas estão passando por advogados e exigindo que eles paguem dinheiro, que paguem uma antecipação, que eles paguem uma antecipação para que aquele processo seja finalizado. O que você tem para falar sobre isso, doutora? Exatamente. Infelizmente, como o processo é público, todos os dados são disponibilizados e assim os golpistas acessam os processos, mais os que estão já em fase final, né? E normalmente os clientes estão numa ansiedade para que finalize e tem todos os dados, informação de valor, né, de tempo. Então, essa é enviada uma mensagem para o cliente com o nome do escritório, o nome do advogado, com todas as informações que realmente, né, dá uma sensação de que é o escritório. Porém, eles pedem quantia para que o alvará seja expedido. Isso o escritório não pede. Normalmente, os escritórios não pedem qualquer valor antecipado ou valor para finalizar o processo. Então, isso, quando ocorre uma situação dessa, tem que entrar em contato. Importante entrar em contato, ligar para o escritório, não por mensagem, porque normalmente a mensagem vai acabar coincidindo ali com o WhatsApp do golpista, então pode ser que fique confuso. Então, liga para o escritório, fala com o advogado responsável e tenta esclarecer. E o importante é não depositar qualquer valor. Isso é o fundamental, é esclarecer primeiro realmente o que está acontecendo com o processo e não depositar qualquer valor antecipado. Exatamente, doutora. Ou seja, antes de fazer qualquer Pix, verificar a procedência, se realmente é o escritório, se o escritório atua dessa forma, pedindo algum valor antecipado ou não, mas normalmente é golpe. Então, o importante é ficar atento sempre, antes de fazer qualquer Pix, né, doutora? Exatamente. Agora vamos fazer uma pergunta para a nossa técnica, Jennifer Mello. Muito obrigada pela sua presença. Gostaríamos que você falasse aqui para os beneficiários do meu INSS, para os aposentados, pensionistas, a todos eles que ainda têm dificuldade para usar ferramentas digitais. Poderia nos explicar, Jennifer, na prática, como baixar e utilizar o aplicativo Meu INSS para que possamos acompanhar os benefícios com segurança? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a doutora Rose por esse bate-papo tão importante, né, que visa aí proteger os beneficiários do INSS. É super importante se manter informado, né, sempre buscar a ajuda especializada de um advogado. Bom, para acessar o aplicativo do Meu INSS é super simples, né? Você vai baixar lá no Apple Store ou na Play Store o aplicativo do Meu INSS, do site oficial do Meu INSS, e você vai acessar com o seu CPF, vai criar uma senha e vai acessar. Assim que você acessar o aplicativo, já vai dar a opção de você cadastrar uma biometria, porque assim já fica vinculado no seu próprio aparelho, né? E posteriormente, quando o golpista tentar acessar, ele não vai conseguir, porque vai pedir o reconhecimento facial, ele vai pedir a verificação em 2 etapas. Então, já quando você baixa o aplicativo e se loga, o próprio aplicativo já está fornecendo essas opções de segurança. E lá em cima tem a aba de buscas. Caso o segurado tenha um pouco de dificuldade de localizar ali os ícones, né, ele pode fazer essa busca ali naquele iconezinho de busca e buscar pelo extrato de pagamento, pelo extrato de empréstimos, pedir também, né, o bloqueio dos empréstimos para que não sejam efetuados novos empréstimos, né, no nome do beneficiário ou do benefício que ele está recebendo. São várias as formas ali dentro do aplicativo Meu INSS. Então, o importante é ele buscar ajuda, seja profissional, seja de um familiar, mas o importante é ficar atento a essa plataforma que é um forte aliado do beneficiário do Meu INSS, né? Do INSS. Bom, o importante é frisar que nós vamos deixar aqui
Um material feito pela doutora Clarice, juntamente com a técnica Jennifer Mello, ensinando para você o passo a passo. Então fique atento, acompanhe. Nós vamos deixar aqui embaixo, tá? Nesse mesmo bate-papo, uma forma de que você aprenda bem didático a como entrar na plataforma Meu INSS, bloquear descontos e especialmente acompanhar os extratos mensalmente para ver se você não está sendo lesado. Lembrando você que os canais oficiais para denúncia caso haja descontos indevidos e para que você também tenha informação são Meu INSS, www.meuinss.gov.br, Central 135, ligar para 135. O atendimento é de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Lembre-se, seus direitos devem ser respeitados. Ao identificar qualquer irregularidade, haja rapidamente e busque orientação profissional para ajudar a proteger o que é seu por direito. Esse episódio foi produzido em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. Porque proteger nossos idosos também é um ato de cidadania. Compartilhe esse episódio com quem você ama. Envie para aquela pessoa, aquele parente, vizinho ou amigo que recebe o benefício do Meu INSS. Você pode evitar que alguém caia em golpes só com uma mensagem. Obrigado por estar conosco em mais um episódio do Bate-Papo Real, esse espaço onde a realidade encontra a escuta e conversas importantes ganham voz com quem realmente entende do assunto. Aqui a informação é a ferramenta de transformação e você faz parte dessa corrente do bem. Se ainda não segue o nosso canal, aproveita para seguir agora, ativar as notificações e acompanhar os próximos episódios. Juntos podemos proteger mais vidas com informação, empatia e atitude. Até a próxima!